Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se Deus quiser, em breve estaremos de volta para a gente compartilhar os sorrisos, os abraços, né? Enquanto isso, vamos continuar nossas aulinhas para a gente voltar, ó, show de bola, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o módulo 12, tá bom? Nas páginas de 58 a 61. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos falar sobre um assunto chamado sintaxe, tá bom? Quando nós estudamos morfologia, nós estudamos as classes de palavra, né? São 10 classes de palavra, né? O artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, o verbo, preposição, conjunção, interjeição e o advérbio. E nós vamos aos poucos estudando. Na última aula nós estudamos preposição e hoje nós vamos estudar a sintaxe. Como que é isso? Como nós podemos trabalhar a morfologia junto com a sintaxe? Já que a morfologia é a classe de palavras, como nós vamos aplicar isso na sintaxe, né? Como que nós vamos fazer isso? Uma vez que morfologia é o estudo das palavras, sintaxe é o estudo dos termos, ou seja, quando nós formamos um texto. Vamos ver o passo a passo, tá? Preste bastante atenção aqui na nossa aulinha, na nossa telinha, tá bom? Bom, sintaxe, o que é isso, exemplos, elementos e termos da oração. Vamos ver como que se dá essa sintaxe, como que ela é feita, certo? Bom, em primeiro lugar, o que é sintaxe? Ela é uma parte muito importante da gramática, porque ela faz o estudo das palavras dentro das frases. Já que a morfologia estuda as palavras, nós agora vamos ver essas palavras dentro das frases e também nas orações. E como que essas palavras se relacionam entre si? Como que elas concordam, combinam? Porque as palavras, se elas estiverem colocadas em lugares errados, tanto pode dar a gente um entendimento diferente, como também pode dar aquele erro gritante nos nossos olhos. Além disso, faz o estudo dessa oração dentro do período, permitindo que a frase tenha sentido e que as palavras estejam na ordem certa dentro da oração. Bom, essas definições são essenciais para que frases, orações e períodos, que nós vamos ver um de cada, o que é isso, façam sentido e sejam de fácil compreensão por parte do leitor, que somos nós, né? Na hora de compor uma ideia e transformá-la em um texto que seja coerente, o que é coerente? Que tenha coerência, que esteja organizado, que nos dê entendimento, conciso e escrito da forma correta, a sintaxe, ela vai ser um elemento essencial a ser levado em consideração. Vamos, primeiro ponto, o que é frase? Bom, vamos bem devagar. A frase é todo enunciado comunicativo, ou seja, eu passo uma informação e o meu receptor, ele recebe aquela informação. Uma frase é uma coisa muito simples, eu posso só falar assim, alô, isso é uma frase. Se eu falar, ei, psiu, isso é uma frase, tá? Vai ser uma interjeição, mas é uma frase. Silêncio é uma frase, tá? Ou seja, é todo enunciado comunicativo, certo? Então vamos lá. É muito importante entender as diferenças entre esses 3 itens. Quais são os 3 itens? Frase, oração e o período, tá? O que é a frase que eu acabei de falar, né? E um detalhe importante, a frase não conta com a presença do verbo. Vocês repararam que quando eu falei silêncio, gente, por favor, ei, isso aí não tem verbo, tá? Quando eu falo gente, oi, olá, silêncio, não temos verbo, então nós temos apenas uma frase. Agora, para uma frase virar uma oração, ela vai precisar de um verbo. Aí eu costumo dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração.
Por quê? Para essa frase se transformar em oração, ela vai precisar de um verbo. Se ela não tiver verbo, ela vai continuar sendo apenas uma frase, tá? Para ela ser promovida para uma oração, ela vai precisar de um verbo. E a quantidade de verbo vai marcar a quantidade da minha oração, ok? E nós temos também períodos. O que é período? Vamos lá. Período simples. Período enunciado que pode ter apenas uma oração e é finalizado por um sinal de pontuação. Vamos ao exemplo. João é um rapaz muito alegre. O único verbo que eu tenho aqui é esse verbo de ligação, que é do verbo ser, tá? João é um rapaz muito alegre, ponto. Aqui eu tenho uma oração e um período. Aqui, Maria gosta de ir ao parque. O único verbo aqui é ir. Então, eu tenho uma frase, eu tenho uma oração por causa do verbo e eu tenho um período, porque é interrompido com um ponto ou sem conjunção também. E o período composto? Bom, o simples é porque ele só tem um período, só tem uma oração. Período composto, enunciado que pode ter duas ou mais orações e é finalizado por um sinal de pontuação. Vamos lá, exemplo. João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Olha só, eu tenho aqui um período composto de duas orações, ó, um verbo e outro verbo. Então, eu tenho até aqui uma oração e daqui para cá eu tenho outra oração. Então, aqui eu tenho um período, composto de duas orações, porque eu tenho dois verbos, tá? Bom, se o período é interrompido com um ponto, então eu tenho um período só que ele é composto de duas orações. Esse E aqui é uma conjunção que está unindo as duas orações, porque eu poderia dizer assim, João é um rapaz muito alegre, ponto. Ele consegue fazer vários amigos, tá? Mas aí eu quis fazer um período só. Aí eu teria dois períodos, né, interrompido com ponto, mas eu quis um só composto de duas orações. Olha esse outro exemplo. Maria gosta de brincar no parque e ama viajar. Olha só, brincar e viajar. Então, aqui eu tenho um período, um só, composto de duas orações, tá? Ó, por que duas orações? Porque eu tenho dois verbos. E a função sintática dentro da oração? Cada termo terá sua função sintática. Ela é determinada a partir de uma análise de sintática dos termos para entender profundamente. Bom, que papel desempenha dentro do período e como interfere no sentido da ideia apresentada? Vamos lá. Eu, para ter, quando eu falo em morfologia, que eu estudo as palavras, eu tenho minhas classes gramaticais. Agora, quando eu falo em função sintática, ela analisa os termos, é uma análise sintática dos meus termos, para que eu possa entender profundamente que papel desempenha dentro do período e como interfere no sentido da ideia apresentada. Olha os meus elementos de função sintática. Nós temos sujeito, predicado, o núcleo do predicado, que é o verbo. Quando eu tenho um verbo de ligação, vou ter predicativo do sujeito. Eu tenho os objetos, que é o que vai completar o meu verbo transitivo. Eu tenho os complementos nominais, que vai completar o nome. Eu tenho o agente da passiva. Eu tenho os adjuntos adnominais, que é aquilo que vem junto ao nome. O adjunto adverbial, que vem junto, dizendo se é modo, se é de tempo. Eu tenho os vocativos, quando eu falo, invoco alguém. E o aposto. Tudo isso aqui, eu sei que para vocês está meio estranho porque ainda não estudamos, mas só para vocês saberem já que no 8º ano vocês estarão estudando tudo isso. É só para vocês saberem, esse ano a gente já vai pegar um pouquinho lá para o final do ano, mas no ano que vem a gente vai entrar mais profundamente nessas matérias. Mas nós já estamos começando, com função sintática. Quando nós estudamos sujeito e predicado, já estamos em função sintática, tá? E aí, os nossos períodos, as nossas frases e as nossas orações, tá? Então, eu quero que vocês gravem bem isso, tá bom? A frase é todo enunciado comunicativo.
A frase vai virar oração quando ganhar um verbo. O período, ele pode ser simples ou composto. Simples quando ele tiver só uma oração. Composto quando ele tiver mais de uma oração. E as orações são marcadas pelo verbo, tá? Vai ter um exercíciozinho para vocês identificarem, para me falar quantas orações, quantos períodos, se o período é simples ou composto, tá bom? Vocês vão fazendo devagarinho e não esqueçam de me perguntar caso vocês não entendam, ok? Então vamos lá, estudamos morfologia, todos, né? Estamos em pronomes, já estudamos advérbio, já estudamos numeral. Então nós vamos bem devagar pegar tudo e agora nós vamos pegar todas essas 10 classes e vamos usá-las dentro da sintática, que a gente fala analisar sintaticamente os termos, tá bom? Então não esqueça, morfologia estuda palavras e sintaxe estuda os termos da oração. Ou seja, tem bem mais do que uma palavra, né? Para formar um sentido, ok? Então fique com Deus, até a próxima aula. Não esqueçam de fazer lá o presente aí nas aulas. Começou a assistir a aula, professora, presente. E depois vai me enviando as atividades devagar, mas não deixem de enviar, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.